Tá me ouvindo? Escutando bem? Bom, tudo ouvindo, tudo bem. Esperar o pessoal entrar aí já na live. Sim, você estava perguntando do Stories, você coloca lá, faz a pergunta, tipo inclusão, você vai colocar o tema, né? Inclusão. Aí embaixo de tem. Já começou, já O que, começou. o que foi? Foi Certo, internet. pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Mônica Damasceno Souza, vamos esperar o Boa pessoal entrar aí. noite. Boa noite, Mônica. Obrigada pela sua presença. E foi minha orientadora, viu, do programa Agente da Educação, Que legal, assistente Mônica. social. Prazer ter você aqui, viu, Mônica? Junto com a gente aqui agora, para tratar desse assunto muito interessante. Esperar um pouquinho aqui. Essa galera entra aí. Pronto. Hum, tá me ouvindo aí, Tô, Michele, agora, tranquilamente? agora a minha imagem. Deixa eu ver aqui o que, que aconteceu. Mexeu Eu na mexi. câmera aí, alguma coisa aí. Mexeu Foi aí nos na câmera. emotes. Pronto, Isso, agora. pronto, Tá bom? gente. Fui mexer onde Marília, não boa devia. noite. Boa noite, Marília. Marília é administradora do Conexão, da página. E ela também foi orientadora do mesmo programa que Mônica. É, o programa Agentes da Educação aqui de Salvador, na prefeitura. E nós fizemos o curso juntas de Direitos Humanos. Então, ela também está comigo nesse projeto de conexão de direitos humanos em todo lugar. Pati Boa. Pedreira. Paty é uma colega minha de universidade. Paty, minha colega. Ah, tá. Beijos, Vamos Paty. ajeitar aqui o Todos estão microfone. conseguindo me escutar bem? Ok, pessoal. Pronto, então vamos lá. O povo entra aí. Vou dar só uma lua aqui aos meus pessoal aqui do grupo. Boa noite, Thay Carvalho Real. Seja bem-vinda. Boa noite, Isabelle Valentino. Seja bem-vinda. Tá bom, vamos às apresentações.
Sejam todos bem-vindos à live, né? Eu sou o professor Ed Santos, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador e eu chamei para o bate-papo de hoje, uma conversa bastante descontraída, a pedagoga Michele Rodrigues. E nós vamos falar debaixo do tema Inclusão Social nas escolas e academias de ginástica de Salvador, tá bom? É uma coisa que permeia tanto o pessoal da pedagogia como o pessoal da educação física, ok? E todos os professores em si que atuam em escolas. E até em outros ambientes também, porque na cidade de Salvador não se tem um preparo para atender esse público diferenciado. Tá bom? Então, com a palavra, a pedagoga Michele Rodrigues. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui presente nessa live. Não sei se todos me conhecem, mas para quem não me conhece, eu estou Michele Rodrigues, como já foi apresentado. Sou pedagoga, responsável pela página e o projeto Conexão Direitos Humanos em Todo Lugar, que veio surgir através de um curso de extensão que nós fizemos, eu e Marília, que está presente na sala, dentre outras também, que era Direitos Humanos pela UNEB. E hoje a gente vai falar um assunto bastante interessante, né? Especialmente na área de educação, como já foi relatado por Ed. E o tema que nós escolhemos para essa live, como já foi falado, foi a inclusão social. Só que eu vou ficar responsável pela parte da inclusão social nas escolas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar repassando depois o e-mail da página. Também vou estar repassando o WhatsApp para que vocês possam estar se comunicando comigo e retirando algumas dúvidas. E Ed também vai fazer isso, tá bom? Primeiro a gente vai começar conceituando a inclusão, né? O que é a inclusão? É um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus familiares em busca, né, dos direitos no lugar na sociedade. Agora o tema, né, que eu estou aqui conversando com vocês hoje, né, que é nas escolas, né? Que é essa inclusão social, né? Como se dá isso, né? Inclusive, foi uma pergunta que eu coloquei lá no stories da página e a psicóloga Jussara, beijo, Ju, uma pessoa maravilhosa, um doce de pessoa, viu, gente? Ela não pôde estar aqui presente, mas ela me ajudou no que necessário. E ela fez uma pergunta bastante interessante, né? Como se dá, né? Como é essa inclusão nas escolas? A educação inclusiva, gente, ela pode ser entendida de uma concepção de ensino que contemple a todos e que tenha o direito à educação, ou seja, o objetivo de garantir que todos têm esse direito. Então, ela pressupõe basicamente isso, né? A igualdade das oportunidades, valorização das diferenças, né, humanas, né? E aí contempla diversidades étnicas, sociais, culturais, de gênero, independente, né, da posição da pessoa, né? Mas como isso se dá, né? Olha, Ju, e para todos que estão presentes, não existe uma receita pronta para se trabalhar com a inclusão social nas escolas. O ponto de partida é o próprio estudante. Nós precisamos, como educadores, né, que estamos inseridos nesse contexto, conhecermos bem esse estudante, né, acompanhar ele. E a partir desses eixos de interesse do estudante, que nós vamos elaborar um processo de ensino e aprendizagem muito mais espontâneo, prazeroso e significativo, perdão. E aí, uma dica que eu posso dar como educadora é sempre nós nos perguntarmos, né, com frequência, o que que cada um deles, né, gostam, né, de trabalhar, de explorar. Qual o conteúdo que eu posso utilizar para chamar a atenção dessa criança, né, para trazer eles para a nossa realidade. Porque não há um método salvador, né, quando se fala de incluir portadores de necessidades especiais.
que aí inclui, né, uma diversidade de necessidades que depois, se vocês desejarem, eu posso também estar enviando para vocês por e-mail, que é o autismo, que requer uma mudança, né, sempre. E isso é, é toda uma preocupação que nós, educadores, temos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai elaborar essas atividades, né? Isso faz com que a gente tenha sentimentos, às vezes, de insegurança, né? De inquietude. Mas a gente sabe que nas escolas públicas, principalmente, não somente as privadas também, mas em especial as escolas públicas, ela tem os desafios muito grandes diante de toda a demanda, né, que nós conhecemos de uma escola pública. Porque ali no espaço de uma escola pública está inserido várias realidades sociais, né? Então, o que é que a gente pode fazer, né, para ajudar? Voltando ao que eu estava falando anteriormente de Jussara, gente, só para falar para vocês, Jussara ela realiza serviços de psicoterapia presencial online, mentoria de carreira, terapia de grupo, também a jornada extraordinária, que é um curso bastante interessante, que é uma jornada de desenvolvimento profissional, certo? Eu vou estar passando depois lá no Instagram o endereço dela. Vocês vão gostar muito, inclusive eu estou querendo já me programar para fazer esse curso. Vocês quiserem fazer qualquer contribuição, podem ficar à vontade, tá bom, gente? Você quer falar alguma coisa, Ed, em relação a isso tudo que eu comentei até agora? Exatamente. Hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, já se tenta evitar a palavra deficiente, tá bom? Utiliza-se a palavra, a frase, na verdade, portador de necessidades especiais. Procura-se não utilizar o nome deficiente. E aproveitar para agradecer aqui o pessoal do grupo Tabajara Futebol Clube, que lá da UXAL, o melhor grupo lá da UXAL, né, pelo menos quando eu estudei, e até hoje os caras são demais. E dizer para vocês que é, antes, antes de eu ser professor, eu achava que deveria ter um espaço para essas pessoas, entendeu? Deveria ter um espaço para pessoas com deficiência, pessoa com uma obesidade mórbida, entendeu? Com muitas pessoas. Vários tipos. Deficiente intelectual, psicológico, tudo isso. Tudo relevado a portador de necessidades especiais. Mas, diante de uma conversa com um mestre da área de educação, ele disse, não, Ed, é interessante, na verdade, que essas pessoas elas sejam incluídas no meio de pessoas que não têm nenhuma deficiência e que elas se sintam normais. A ideia da inclusão social já está dizendo incluir e não separar. Não excluir, né? Que ao longo dos anos a gente vem buscando, né? Os direitos humanos vêm buscando isso, né? Essa necessidade de garantir esse acesso, porque há muitos anos a realidade que nós tínhamos era diferente, né? E isso causa até uma inquietação com os professores realmente que estão inseridos nesse contexto, porque nós éramos acostumados a ter um lugar especializado para essas pessoas que são portadoras de deficiência. Mas aí quando os direitos humanos eles tiveram um olhar, né, mais sensível, as autoridades, as políticas públicas. Aí o que acontece? Hoje a gente trabalha com a inclusão para buscar a não exclusão. E aí a gente propõe ações, né, que venham a garantir não só a matrícula do aluno, né, e sim a permanência, porque eu mesmo, durante a minha trajetória em escola pública, inclusive, tenho a secretária de educação, a chefe de secretaria, Márcia, que é minha amiga de escola pública, da rede municipal de ensino, ela sabe muito bem disso que eu estou falando, né? A dificuldade que né, é deixar esse aluno permanecer nessa escola, porque os alunos às vezes matriculam, mas eles não permanecem, né? Eles não dão continuidade nessa frequência escolar. E isso é um problema muito grande que nós temos na escola. Beijos, Márcia. A permanência desse aluno, né? Dentro desse contexto aí, Michele, na verdade, quando o professor ele começa a pegar o macete das coisas, isso aí agora
eu já vi como devo trabalhar com esse aluno, então agora eu já vou ter uma coisa mais propícia para ele. E aí o aluno sai da escola. Porque, na verdade, como o professor Cássio Queiroz falou na outra live, Sim. cada aluno é diferente do outro. Por mais que tenha a mesma dificuldade, a dificuldade física, intelectual, mas é diferente. Isso. Ó, deixa eu falar aqui. Ramos Dubai 6. Obrigada, viu, Ramos, pela sua presença. É um grande parceiro aí, ó. Faz parte da Ronda Escolar, do ProERD. Fizemos muitas contribuições juntos, muitas parcerias juntos, viu? Obrigada, Cabo Ramos. É Grande isso abraço aí mesmo. para rapidinho, Michel. Grande abraço para Sim, Ronde, sim. personal Ronde e Jadson Nogueira, meus amigãos lá da Universidade Católica, que está aqui também dando esse apoio. Então, existe a diversidade, né, de deficiências, né, que é a paralisia cerebral, que nós conhecemos, a tetraplegia. Outra coisa que eu estava pesquisando ontem no site da USP, que eu estou também fazendo alguns cursos lá, sobre a epilepsia. Está tendo muito avanço, que também é um problema também que aflige, porque às vezes quando nós pensamos em deficiência, a gente só acha que é um ou dois tipos, não, uma diversidade de deficiência, né? Aquele aluno que também sofreu um acidente, né? Que precisa voltar a estudar. Então, todos esses tipos de deficiência, ele causa alterações, né? Às vezes completa ou parciais, que Ed vai explicar mais isso depois, mais à frente. Eu tenho uma outra pergunta aqui de Albuquerque lá, que eu fiz lá, as perguntas lá no Story, e ela disponibilizei, melhor dizendo, e ela pergunta: a família, ela precisa ser. Não, perdão, essa aqui é outra pergunta, gente. O que que acontece, o que que pode ser feito no caso de um aluno que mora na vizinhança que não está frequentando a escola, ou seja, não está matriculado. Nesse caso, Albuquerque lá, esse aluno, primeiramente, a família dele deve ser convocada, né? Deve ser conversada com eles, para eles entenderem que esse aluno precisa estar matriculado em uma escola. Se uma escola, ela negar a matricular esse aluno, essa escola ela tem que ser acionada pelo Conselho Tutelar ou, em alguns casos, até o Ministério Público. E o mesmo se dá com a família. Agora a gente tem que ter um olhar, né, sensível, né, para essa família também, né? Porque a gente vive um paradigma, né, da segregação é muito forte enraizada em nós, né? Que diante das dificuldades que a escola tem, né, de enfrentar, acaba que a gente reforça, né, o desejo de manter esses alunos em espaços especializados. Mas, contudo, a gente sabe que esses alunos ele precisam estar, né, em contato com outros alunos, outras crianças. Aqui tem uma participação de Wellington. Imagina o quanto deve estar difícil cuidar dessas pessoas com necessidades especiais dentro de casa, com as unidades de acolhimento fechadas devido à pandemia. Isso, imagina, Wellington, deve estar sendo muito difícil mesmo. Porque se uma criança que ela não é portadora de uma necessidade, ela já tem uma dificuldade de ter o entendimento de algumas coisas, discernimento, imagine uma criança que ela é portadora. Então está sendo muito difícil, eu devo imaginar. E mais para frente eu vou também falar um pouco sobre isso. Obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedora, viu, Wellington? Sim, Ed, você quer falar sobre outro tópico? Nós separamos, gente, alguns tópicos aqui. O primeiro tópico foi falar sobre inclusão social, as dificuldades, né, que a gente encontra nas academias e escolas. Você quer falar mais sobre isso, Ed, ou tá bom? Sim, sim. Nas academias, nós professores enfrentamos um grande problema. A maioria dessas academias em Salvador, elas ficam no primeiro andar, no segundo piso. E aí, para que os alunos se dirijam à academia, tem que subir escadas. Só que um aluno cadeirante, como é que fica?
Um aluno que tem uma obesidade mórbida, que não pode subir escada, a situação dele está tão difícil que não dá para subir escadas. Como é que fica esse aluno? Não é? Um aluno também que não seja cadeirante, mas provavelmente ele tem dificuldade em subir escadas. Ou até pessoas mesmo que foram operadas, que precisam fazer musculação, que o mais indicado numa aplicação é a musculação. Ele talvez não possa subir um escada e as academias de Salvador, boa parte de escadas para chegar até essa academia. Até hoje, eu só conheci uma academia, que era no térreo, só umas aulas de dança, essas coisas que eram no andar superior. Mas tudo era no térreo. E foi lá, na Cidade Baixa. Além dessa É. academia, nenhuma. Ed, eu acho que a sua conexão, tem algumas pessoas que estão pontuando aí, tá ficando um pouco ruim, viu? É, oi, Pati, daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Todos os alunos que possuem transtorno ou deficiência têm direito a realizar atividades ou avaliações adaptadas? Já já eu respondo. Boa noite, professor Cássio Queiroz. Seja bem-vindo, Souza também. Tá melhor agora, Cássio? O áudio tá melhor agora, pessoal? Se o pessoal fala Eu aí. vou citar até minha experiência em relação ao que você falou das academias. Gente, eu tive um problema, uma dificuldade muito grande. Duas coisas, né, que foram dificuldade. Primeiro, eu desconstruí alguns pensamentos equivocados que eu tinha, né, da academia, porque assim, eu sofri um acidente, certo? Aí, E aí, com esse acidente que eu sofri, eu tive uma lesão, um entorse. E o que foi que ocorreu? Eu rompi, né? Todos os. Ó, estão dizendo que está travando. não, a pessoa falou que travou lá, não foi aqui não. Ah. E aí eu tive o rompimento de todos os ligamentos. E aí eu fiquei um tempo em casa, as pessoas que me conhecem, me acompanharam, sabem. E aí eu fiz a fisioterapia, ainda faço até hoje. E aí o meu médico é totalmente contra a cirurgia, porque ele disse que eu poderia fazer a cirurgia e depois voltar novamente. E aí ele me indicou a musculação, né? Até pedi a ele outra atividade, a caminhada, que eu achava que a caminhada era mais leve para eu fazer, né? Ele disse não, que era de grande impacto. Então, eu tive duas dificuldades. A primeira dificuldade foi eu desconstruir isso, porque eu falei, não, doutor, você tem que anotar tudo direitinho para levar lá para o educador físico, que eu vou fazer. Ele, Michele, ele sabe sim o que ele vai fazer com você, ele é apto para isso. Ai, doutor, eu tô com muito medo de musculação, então eu fiquei com muito temor nisso. E o outro problema que eu tive muito grande, gente, foi na comunidade que eu moro, no bairro que eu moro, eu não achava uma academia. Todas as academias eu tinha que subir diversos números de escadas, diversos degraus, perdão, de escada. E isso estava me deixando muito desanimada. E aí uma amiga minha que trabalhava comigo na época, foi que ela me falou, né, que o sobrinho dela ia abrir academia, que é a academia Buffalo Fitness. O meu educador físico, Charles, está de parabéns. Gosto muito, gente. É a única academia onde eu moro que é no térreo. Eu precisei esperar essa academia, porque ele tem toda a atenção, todo o cuidado, ele respeitou tudo direitinho. O Chad vai fazendo o seu limite, eu consegui ter uma melhora. Mas eu tive muita dificuldade, porque subir escadas era um impedimento para mim. E aí é que tá, né? Como é que fica, né? Essas pessoas que são deficientes ou que sofreram é, um acidente, como o Ed falou. Né, Ed? O que é que você quer falar mais sobre isso? Bem, antes de dar continuidade a isso, responder logo aqui a sempre Márcia, né? Que ela fez uma observação aqui a respeito das escolas. Olha, sempre Márcia, eu estava conversando ontem com a Michelle Rodrigues, né? A respeito dessa situação, e o que aconteceu foi o seguinte: não se houve um acordo do governo com as escolas
não se houve uma conversa, não se chamou os professores, os diretores, os donos de escola, e disse, olha, a gente vai criar uma lei que obriga vocês a ter de atender pessoas com necessidades especiais. Não fizeram isso. Simplesmente lançaram a lei e aí agora a escola tem de atender essas pessoas. E aí a escola, quando ela foi construída, não se foi construída pensando nesses alunos, entendeu? Não se foi pensando nesses alunos. Tem escolas que foi construída aí, que meus pais estudaram nessas escolas, e elas existem até hoje e está com essa mesma construção, esse mesmo prédio que só fez reformar na estrutura e tal, para não cair, não desabar, para continuar de pé. Mas, assim, a preparação da escola para que ela possa atender da melhor maneira esses alunos não se foi feito. Um exemplo disso é o deficiente visual. Né? As aulas, por exemplo, nas faculdades, é É dada no slide. interessante. É dada no slide. Aí o que acontece? Aí o professor fala para os alunos assim, olha aqui, ó, como você vê aqui na figura aqui acima, ela vem dizendo isso. Que figura que o cara tá vendo se o cara é Isso deficiente é até cômico, né? visual? E assim, o professor ele está acostumado a isso. Ele até esquece que tem um aluno ali que ele é deficiente visual, entendeu? Então, o problema, Márcia, foi justamente esse. Exigiram da escola uma coisa que ela não estava preparada e nem avisaram a ela. Vai entrar em vigor a partir do ano que vem uma lei tal e tal, e que vocês vão ter de se preparar para atender esse público, porque vocês terão essa demanda, e se vocês não atenderem, vocês podem ser processados. Não falaram nada disso, simplesmente tome lei e acabou. Aí o povo teve de se virar para atender esse público. E como você mesmo disse, Márcia, tem muito professor aí que não sabe trabalhar com esse público. Não tem a especialização, né? Mais apurada, mais assim, fundamentada, né? Por assim dizer, mais ou menos isso. Não sei se vocês estão conseguindo me entender onde eu quero chegar. Mas existe, deveria, né, Márcia? Deveria ser assim, né? Ter uma equipe técnica na escola. Inclusive, a diretriz diz isso, né? Que quando necessário tem que se ter uma equipe de apoio, né? Deveria, mas assim, a realidade é muito distante do que está no papel, né? E aí ainda tem essas contrapartidas dos professores, tudo isso que ocorre, dos profissionais, dos funcionários, da equipe gestora. Às vezes, as pessoas que não estão em sala de aula, elas sofrem muita pressão também, né? Porque quando um professor, às vezes, vê aquele aluno ali que está em uma escola que ele é de educação especial, aí diz, é porque matriculou. E, gente, Márcia está aí para poder comprovar isso e certificar que ela é responsável pela secretaria e pela parte de matrícula. A escola não pode proibir. Ainda que tenha esses desafios todos citados, que não teve estruturação, mas não pode. E aí, o que a gente pensa? Que aquela criança, a gente vai para o lado mais humanístico da coisa, né? Que aquela criança, ela precisa interagir com os outros. E a gente viver com ajustes mesmo, né? Nós, profissionais, né? Como não só na área da educação, como com outras áreas que nós estamos vivenciando até agora, né? Diante dessa pandemia, né? Então, aquele aluno precisava realmente, seria bom, seria maravilhoso. Mas também o professor, né? Nós, pedagogos, nós, educadores, temos que ter em mente também uma coisa interessante, a gente não ficar totalmente dependente de um profissional de saúde. O profissional de saúde é importante? É, muito importante nesse momento. Mas nós temos essa capacidade, nós pedagogos. Porque o que acontece às vezes? Às vezes, o que sobressai não é o pedagógico. O que acaba sobressaindo é o de saúde, porque o professor acha assim, eu sou incapaz, eu sou inseguro, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho especialização, não sei alfabetizar. Então, essa criança, ela precisa de ir para uma clínica porque ela é doente, porque ela precisa de tratamento. Só que quem fica diariamente com esse aluno, quem está trabalhando mais com esse aluno, somos nós que estamos na escola, pedagogo. E temos, assim, capacidade para isso, sim.
Nós podemos nos reinventar. Nós não estamos nos reinventando agora, diante de um cenário que ninguém viveu, né? Eu mesmo nunca vivi isso. Então, o que que acontece? Eu já tive uma experiência na escola em que a psicopedagoga de um aluno foi lá parabenizar a escola, parabenizar a educadora daquele aluno, né? Que ela disse: vocês aqui estão de parabéns, eu não consigo deixar ele nas terapias sentado. Ele quer ficar o tempo todo correndo. E quando a gente pegou a atividade que mostrou para ela que ele tinha feito, ela tinha dito, ela como psicopedagoga, que ele tinha evoluído. E a professora da sala estava sofrendo muito, porque ela não tinha só esse aluno comprovado com laudo. Ela tinha muitos outros alunos com realidades sociais. Então, às vezes, a gente mesmo termina ficando, se desvalorizando ou permitindo isso, né? Seria muito bom, seria interessante, deve ser assim. Mas a gente também tem que desconstruir essa ideia, né, de que só o profissional de saúde é que consegue. Antes de eu falar aqui das academias, né, gostaria de deixar uma dica para vocês da área de pedagogia, embora não seja da área de pedagogia, mas veja só o seguinte: quando chega um paciente para um médico, que ele não sabe qual é a doença, ele diz assim: eu não vou lhe atender, que eu não sei o que é isso, entendeu? Procure outro cara aí. Não, ele pega aquele paciente, faz os exames, se der para ele resolver, ele resolve. Ele lá no resultado do exame, olha lá e diz: olha, você tem isso, isso e isso, segundo o exame que eu passei para você. Se de acordo com o exame que ele passou, ele não acha o resultado, o que é que ele diz? Olha, eu fiz o exame aqui, não deu nada, mas você disse que está sentindo X coisa, então eu vou lhe encaminhar para X profissional, para que você vá lá se tratar com ele para ele descobrir o que é. Entendeu? Ele não descarta totalmente o paciente. Da mesma forma, eu vejo que vocês, da área de escola, não devem descartar totalmente o aluno. Eu nunca trabalhei com isso, não sei trabalhar, não sei o que, não sei o que. Não é assim. O médico, ele estuda aquele problema, ele avalia aquele problema. Quando ele vê que não dá para ele, ele diz: olha, isso não é comigo. Eu não vejo nem tanto assim como a palavra descartar, né? Porque hoje, com essa obrigatoriedade, está tendo a matrícula. Eu vejo mais eu como uma pessoa, não só escola privada, como as públicas, mais ainda, como uma pessoa que tive a maior participação em escola pública, é tudo isso que eu falei, né? Esse sentimento que às vezes a gente tem de, como educador, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que o psicólogo vai ser melhor, que na clínica o remédio, o farmaco vai ser melhor. Eu falo mais que é isso, que é uma questão mais de estruturação. Porque assim, quando o aluno ele chega na escola, esse aluno ele tem que ser amparado por todos. É um trabalho interdisciplinar. Só que a escola pública, ela tem um desafio maior, porque a gente tem uma diversidade de situações para se tratar. Então, quando a gente vai se concentrar em cada aluno, a gente vai ter descobertas, muitas descobertas, algumas benéficas, boas, melhor dizendo, e outras não tão boas assim. Deixa eu ver aqui um comentário aqui, ó. A família e a educação juntas pela qualidade de vida. Parabéns para o Michele. Obrigada, Ramos. Sempre massa. Um dos problemas é ter sala bastante cheia, professor. Por estar sozinho, não dá conta daquele aluno especial. Isso. Espaço físico, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso também. As crianças com deficiência têm direito à escola. A educação em escola regular, pátio pedreiro. Acho que já até respondeu basicamente isso. Tem direito. Tem direito e obrigação e está na lei. Eles têm direito à educação, sim. Isso é inclusão. Seja bem-vinda, Rogério Luciene. Marília, isso mesmo, até porque o médico ele estuda, isso é para você, viu, Ed? Em termos legais, gerais, e existe especialidade para cada caso a ser tratado. E Vieira, Júlia, educadoras e profissionais da saúde devem caminhar juntos na evolução desse aluno. Perfeito! A palavra de ordem é essa, caminhar juntos.
Fale aí, ó, Ed, teve uma colaboração aí para você de Marília. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Tem os contextos médicos, em termos gerais, isso. Exatamente, Marília. É, talvez realmente o aluno ele não seja possível atendê-lo em uma escola qualquer. E talvez ele tenha de ser realmente encaminhado para uma escola que trabalhe o lado dele. Por exemplo, tem alunos que eu cheguei a trabalhar como professor de informática e tinha alunos que eles entendiam muito de informática. E aí ele estava em um nível muito mais avançado do que os outros. E, na verdade, o que eu percebia é que aquela turma que estava ali não era para ele, entendeu? Não era para ele, era para um outro aluno. Eu acho que em alguns momentos aquela aula para ele ali se tornava até enfadonha, porque ele queria coisas mais à frente. Tanto que, às vezes eu estava dando um assunto, ele já estava fazendo uma outra coisa no computador que não tinha nada a ver. E quando eu falava a ele, por que você não está seguindo aqui, rapaz? Ele, professor, isso aí eu sei fazer de olho fechado. Entendeu? Aí talvez seja isso. Dando procedimento aqui, nas dificuldades encontradas nas academias, na verdade, pessoal, o problema da academia começa na faculdade, entendeu? O problema da academia começa na faculdade. Quando eu estava na faculdade, deixa eu ver aqui o que é que o Rangel falou. Acho que os donos de academia sempre optam por superiores para a visão, motivação, marcha da academia em relação. Também, viu, Rangel? Também. Mas a questão toda envolvida é como eu te disse. Muitas escolas, como as academias, elas não foram fundadas, programadas para receber esse público. E aí esse público foi inserido na sociedade e criou-se leis em prol desse público. E aí, só que foi... não sabia desse detalhe, viu, Márcia? Muito legal. Depois eu vou falar mais sobre isso. Depois Voltando você vai aí à retomada de academia. Volte à retomada da academia, que eu tô curiosa para saber. certo. E aí o que acontece? Não estou aqui fazendo merchandising da instituição que eu estudei. Mas pelo menos na instituição que eu estudei, eu tive um estágio onde eu tratava de pessoas deficientes. Pessoas que tinham sido lesionadas, tinham acabado de sair de uma reabilitação, entendeu? E nesse dia, inclusive, nós, formandos, nós reclamávamos muito com o supervisor. Mas o estágio é de tarde, a gente já está aqui de manhã. Tinha alunos que ele, nesse dia, ele vivia na rua e dormia em casa. Porque de manhã ele está na faculdade, de tarde era estágio na faculdade, a faculdade terminava 12h30 e o estágio era 2h30. Ele tinha que ficar lá na faculdade. Às vezes ficava lá no laboratório de informática e tinha uns que ficavam dormindo lá pelos cantos, entendeu? Tirando um cochilo. E depois de lá do estágio, esses alunos eles iam para os seus estágios remunerados. Ou seja, passavam o dia inteiro na rua. Entendido? Então, o que acontece? Não estou desmerecendo nenhum outro professor que não foi formado pela Universidade Católica. Mas eu tive essa preparação já na faculdade de atender essas pessoas, deficiente físico e pessoas que saíram de reabilitação. Entendeu? Então, o que acontece é isso. Como esses professores eles não tiveram experiência de trabalhar com essas pessoas, muitas vezes eles se esquivam. E os donos da academia já vão logo dizendo, olha, aqui não dá para atender vocês, porque para eu atender você, eu teria de separar um professor só para você, e infelizmente isso não é possível. Na verdade, não precisa necessariamente separar um professor só para aquela pessoa, entendido? Porque ela vai fazer o movimento. Ela vai fazer o movimento que o seu membro permite fazer. Então, por que ele vai ter ali? Por que ele tem de ter ali o tempo todo a presença do professor colado nele? Não, o professor vai ficar de olho
se ele está fazendo o movimento da maneira correta. No estágio que eu fiz lá na Católica, por exemplo, eu atendia 2 pessoas ao mesmo tempo. E 2 pessoas lesionadas. Entendeu? 2 pessoas lesionadas. E tinha pessoas que a lesão era muito grave, era na coluna. Se a gente desse um vacilo, ela poderia ficar aleijada. Ou, se não ficasse aleijada, ia magoar a lesão que já tinha sido tratada lá pelo fisioterapeuta, pelo ortopedista também. Entendeu? Então, a questão hoje na academia, as dificuldades maiores que eu vejo, as iniciais e principais, é essa questão, o medo do professor, a demanda de atenção, que é um pouco maior, porque é uma pessoa que precisa de atenção, né? Senão ela pode sofrer uma lesão grave. E porque, como diz eles, né? Tempo é dinheiro. Então eles querem. E hoje existe uma política, pessoal. Existe uma política, não sei se vocês sabem disso, mas vou deixar claro, olhando os comentários aqui. Existe Márcia falou que meu áudio está com chiado, está com ruído, retorno. Melhorou agora, Márcia? Melhorou agora, gente? Melhorou ali. Josinha levantou a mão. Veja só. Existe uma política hoje, pessoal, que não é para o professor de academia passar muito tempo com o aluno. Entendeu? Inclusive, Ed, aqui, eu fui demitido de uma academia porque disseram que eu dava atenção demais ao aluno. Eu achei isso um absurdo. Eu disse, eu vou largar o aluno lá para ele se acidentar? É simplesmente passar o exercício e deixar? E assim, gente, que é o próximo tópico. O papel do professor na escola e na academia. A academia é o local da pessoa entrar lá e se motivar. O papel do professor da academia é motivar o aluno a sempre voltar. E, infelizmente, não é isso que normalmente acontece nas academias. Muitos alunos vão um dia e não querem ir nunca mais. Fora que o pós-treino é uma dor terrível. É uma dor horrível que as pessoas sentem. Principalmente quem nunca treinou. É uma dor maldita mesmo. A pergunta que foi feita por Paty Pedreira é se faz sentido, né, adaptar avaliações para estudante com deficiências. Paty, as estratégias e avaliações devem ser adaptadas a todos os alunos. Agora, o que deve ser levado em conta é as necessidades, interesses, estilos, conhecimentos prévios desses alunos, porque o objetivo principal deve ser equiparação e oportunidade. Então, é necessário, né, que o professor ele analise caso por caso, né? Como eu já tinha falado antes, né? Não existe uma receita mágica para a educação especial. Outra contribuição aqui foi de... Deixa eu ver aqui, gente. Márcia, lembrando que o aluno especial ocupa 2 vagas na matrícula. Isso, exatamente. Outro avanço também, foi um ganho também, né? Muito... perfeito, Márcia, sua contribuição. Seja bem-vinda, Iri Imóveis. A educação inclusiva, a Paty Pedreira, diz respeito a atender às necessidades especiais que todos os alunos possam ter em algum momento de sua vida escolar, transformando a escola em um espaço para todos. Exatamente. Albuquerque, lá eu já respondi a sua pergunta, certo? Marília, o ambiente escolar precisa de evolução em vários aspectos, tendo em vista que uma das estratégias é ter uma equipe interdisciplinar perfeita, é isso aí, para que coletivamente venha dar tratativas de acordo com várias situações. Isso mesmo. Rogério Luciene, boa noite. Como educadora, vejo uma inclusão excludente. Se tem de uma obrigação pautada na lei, mas de fato que temos profissionais sem uma preparação adequada. Isso mesmo, Lu.
Beijos, uma grande amiga minha aí, ó, vice-diretora de escola pública da Rede Municipal de Ensino. Tem um projeto que depois eu quero que ela fale melhor. É isso mesmo que a gente estava conversando anteriormente, né? Existe a lei, mas as escolas e academias também não acompanharam. Sempre, Márcia, na verdade, a inclusão veio de surpresa, sem dar tempo aos profissionais se prepararem melhor. Isso, Márcio. Vieira Julie. Algumas pessoas podem até ficar constrangidas por terem um profissional voltado para elas sem necessidade. Super concordo. Eu super concordo também. E é por isso que eu disse, cada caso é um caso, né? Talvez isso cause um constrangimento para aquele aluno. Então, tudo tem que ser avaliado. E isso aí entra o quê? O projeto político-pedagógico da escola, né? Adaptação. Cássio Queiroz trabalha com inclusão em uma escola particular. No início, senti dificuldade de aplicar as atividades por falta de recursos. Depois, eu percebi que incluir depende muito mais do professor. Isso, depende também do professor, né? Também. Muito. Ele pode contribuir muito, né? Agora, Você, respondendo a pergunta, deixa eu só responder aqui a pergunta de Paty, que ela fez, que é bem pertinente, né? As estratégias de avaliação já respondi, não foi, Paty? Perdão, eu já tinha respondido. Pode falar, Ed. conforme o professor Cássio Queiroz falou aí, um grande abraço, viu, Luan? Conforme o professor Cássio falou, há cursos, né, de pós-graduação, a própria graduação, não vai dar ao professor esse aporte de atender a todos os alunos. Eu digo isso tanto na escola como na academia. Ele vai dar um caminho ao professor, mas ele não vai ter um aporte assim, porque, como o próprio professor Cássio Queiroz falou, cada aluno vai ter uma característica. Então, dentro desse aporte que o professor teve, ele consegue desenvolver algo. Não é? Como ele mesmo disse, tem dificuldade? Tem. Sempre vai ter. Não é? Estamos aí agora na pandemia, não sabemos como que o filho de uma mulher que teve coronavírus vai nascer, e se ele nascer com uma deficiência nova, que a gente não sabe qual é. Já se existe uma linha de estudos na área de educação física, o professor Francisco Pitanga, inclusive, abordou em uma live recente, que já existe uma reabilitação pensando nas pessoas que teve o coronavírus. Entendeu? Porque cada pessoa está apresentando uma sequela diferente. Eu Entendeu? tenho umas Então, críticas para fazer disso aí, mas tudo bem, já tem uma especialização pós-corona. Essa é muito entendeu? engraçada. Aí, assim, pós-graduação, especialização, universidade, não vai dar tudo ao professor. Como disse uma seguidora aqui no início, é a prática ali, a vivência que vai dar a você esse aporte total. É verdade. Uma outra pergunta aqui foi de Marli Santos, né? Criança sem laudo médico tem direito a profissional de apoio? A gente até estava falando isso um pouco mais cedo. Então, Marli, a legislação indica, né, a oferta de profissional de apoio vinculada à comprovação de deficiência, certo? A legislação fala isso, né, que precisa de uma comprovação, ou seja, um laudo diagnóstico. No entanto, existem situações que têm que ser acompanhadas de perto, né? Cada caso é um caso. Independente de uma criança ter deficiência ou não, comprovado ou não, o ponto central é a necessidade de desenvolvimento da sua autonomia, né? Existem matérias relacionadas com isso que aprofunda mais sobre esse assunto, né? Porque tem alguns casos que se levam até, né, à justiça. E aí eu posso estar passando esse material para você por e-mail.
certo? Jamile 8565 perguntou, né, se durante essa pandemia, se a escola pode, né, deve dar esse apoio a esses alunos portadores, né, de deficiência. Pode sim. Pode sim, é muito interessante que dê esse apoio, né? As escolas podem estar junto com as famílias, né? Apoiando a rotina dessas crianças, fortalecendo esse laço afetivo, né? Com a família, dando dicas, também fazendo novas atividades ou reestruturar ou substituir algumas atividades. E a família também pode se aproveitar desse momento para poder tentar, na medida do possível, manter essa rotina, entendeu? Da criança. Sempre, Márcia, é preciso ter o lado, porém aquele aluno que não tenha também tem sua matrícula garantida. Perfeito, Márcia, por isso que eu sou fã de Márcia. Beijos! Então, gente, como eu estava falando, essa criança, ela precisa do apoio, pode ter, sim, melhor dizendo, a família do apoio da escola, né? Agora, é interessante também que a escola, ela respeite também, né, a programação da família, e a família também se oportunize, porque na escola, a criança, ela segue a rotina. Ela termina, ela tem a dificuldade, no início, mas ela termina se acostumando com a rotina da escola. Então, se durante agora o isolamento social, a família seguir as recomendações dos educadores, ela pode tentar manter e não cobrar muito desse aluno, né? A gente está na pandemia, não vamos cobrar muito dele. Vamos dar o tempo para ele necessário, para ele desenvolver. Michele, perante o que o professor Cássio Queiroz observou ali, ele disse que muitas vezes a escola joga tudo nas costas do professor. E é uma grande verdade, a meu ver. Porque, como uma seguidora, eu acabei esquecendo o nome aí, falou que, na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Então, se a escola já teve a avaliação de todos os professores que aquela criança precisa de uma determinada atenção, o que acontece? Os pais têm de ser acionados, tá bom? Os pais têm de ser acionados e relatar a situação. Vem cá, o que está acontecendo? Você está escondendo alguma coisa? Por que seu filho age assim, dessa maneira e tal, e tal, e tal? Todos os professores estão relatando a mesma coisa. Desculpa te interromper, eu não entendi bem a colocação, não estou entendendo, mais ou menos. Não consegui Ó, chegar a uma linha de raciocínio, não. Você está Cássio querendo se salientou, referir aqui? Cássio salientou que o problema é o aluno tem uma dificuldade. Tá bom? Por exemplo, eu não sou da área de ensino de escola, mas eu fiquei sabendo, eu lendo a respeito e tal, que teve Sim, pessoas que vieram descobrir que tinha sim, dislexia aos sim, 45 anos. sim, Entendeu? sim. Aí, o que o Cássio disse aí, o professor Cássio Queiroz? Que a escola, muitas vezes, a escola como um todo, identifica o problema, mas joga aquilo nas costas do professor. Ele não procura criar uma equipe que venha abraçar aquele aluno para resolver a questão. Mas você fala jogar nas costas do professor como assim? A criança ela chega na escola com laudo, é comprovado que ela tem uma deficiência, que ela é especial. Como é que essas pessoas estão colocando? Que a escola joga toda a responsabilidade para o professor? Como? Não, o que ele quis dizer, e a colega falou aqui, é que às vezes não tem um laudo. E como eu salientei, tem pessoas que ela tem uma deficiência, mas nem ela mesma sabe. E nem os pais identificaram. Entendeu? Tem Sim, um sim, menino aqui na rua que ele tem todos os traços de um menino que ele é autista. Já falei para a mãe, sim, olha, seu sim. filho, ele é autista. Mas ele não tem laudo médico nenhum. Ah, tem Entendeu? Não tem muito laudo isso, médico. em especial em colégio público, né? E assim, tem que ser um trabalho bastante assertivo, né? Tem que ser um trabalho conjunto da gestão, junto com os professores, junto com os pais.
Porque assim, ó, a escola particular privada, ela tem uma realidade diferente da escola pública, né? Então, às vezes existe realmente. Essa professora que eu citei mesmo logo no início da live, ela tinha na sala dela diversos alunos, né? Diversos alunos que você percebia que tinha uma deficiência. Mas aí é que está o ponto que seria interessante ter um profissional de saúde dentro da escola. Que aí esse profissional de saúde na escola já poderia fazer o laudo e nós, como pedagogo, mesmo que a gente tenha especialização, a gente, como professor do aluno, fica de mãos atadas. Então, quantas reuniões foram feitas? Quantos chamamentos não foram feitos? Quantas ameaças não foram feitas para que essa família fizesse um tratamento nessa criança, fizesse um encaminhamento? Mas isso, numa realidade pública, ela é muito mais complexa. O grande desafio do professor, do educador da escola, trabalhar com a criança de educação especial é justamente na esfera do colégio público, é justamente isso. Porque eu trabalhei em uma escola particular e que a mãe achou que o aluno não ia se desenvolver mais ali, que ele tinha autismo, simplesmente ela tirou aquele aluno dali e matriculou em outra escola, né? Porque é colégio particular. Mas a escola pública é mais difícil a realidade. São coisas muito complexas que a gente pode estar falando até em outro momento. Muito boa essa colocação sua e de seus colegas. Mas acontece mesmo de sobrecarregar muito, né? E falando sobre isso, né, do laudo médico, se tem a legislação, eu já tinha dito sobre isso, né? Que fala, e como eu disse que é um assunto muito mais complexo, eu posso estar encaminhando para vocês. Agora, em esporte e recreação, né? Como é que a gente coloca esse aluno para brincar, para recrear as aulas de atividade física na escola, né? Como é que eles participam, né? Essas crianças, né? Como é que é isso? Aquela criança vai ficar de lado nas aulas de educação física? Não vai participar das brincadeiras? Vão ser excluídos? Porque tem atividade física que não dá, né? Para a criança. E aí, como é que fica? Exato. Observação que Cássio, não foi? Falou, né? Existe escola particular que tem muitos alunos com TA, mas a sala é super lotada, que tem não tem um psicólogo, não tem um fono, não tem um professor de educação física. Então, sobrecarrega a pedagoga. Exatamente, exatamente. Ainda tem também escolas particulares. Assim, na verdade, a educação é um grande problema no nosso país, né? Infelizmente. É isso mesmo, Cássio. Agora, na esfera pública, nas escolas públicas, essa realidade é muito mais gritante, por assim dizer, né? Muito maior. Pode aí, falar, Michele, Ed. dentro desse contexto que você falou aí, da questão da criança e tal, e o professor identificar a dificuldade dele, e aí você comunica para o pai, manda um comunicado. Olha, o pai chama o pai lá, aí sabe o que o pai lhe diz? Porque justamente isso que você disse, não tem um profissional de saúde lá, ele diz assim, você é médico? Entendeu? E aí você vai ficar assim, desarmada. O máximo você diga, não, estou dos estudos e tal. Mas o Exatamente. pai, ele não dá credibilidade a você. Ele não lhe dá essa credibilidade. Ele dá uma credibilidade se fosse um médico ou um profissional mesmo da área de saúde que trabalha com isso. Exatamente. Aí ele daria credibilidade e acreditaria. Ou até diz assim, você está querendo dizer o quê? Que meu filho é maluco? Você é doida? Entendeu? Exatamente. É popularmente falando assim mesmo que a gente escuta. E aí é que entra a parceria da escola e família. Né? No programa que eu fiz parte do Agente da Educação, justamente era o interessante desse programa, diferencial era isso, né? Fazer essa união da escola, família e comunidade. Porque quando você traz a família para a realidade daquela escola, aí você tem uma chance melhor de se trabalhar com essa criança inclusiva, né? Que necessita de
de inclusão, melhor dizendo. E aí, por exemplo, na hora que essa criança entra mesmo na escola, né? A escola não tem rampa, a escola não tem bebedor adequado, a escola não tem salas adequadas. Então, o trabalho em equipe da escola como um todo, com a comunidade e com a família vai dar resultados, né? Aquela mãe, aquele pai ou aquela tia, seja lá quem for que cuida daquela criança, ela entender que a criança ela precisa de um tempo para adaptar naquela escola, né? E que é um tempo maior do que uma criança normal, né? Que uma criança normal ela já passa por um período de adaptação, mas aquela criança de educação especial vai ser muito maior.